Bom dia, a gente já vai começar a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. Só mais um pouquinho pra gente começar. Só um pouquinho. Excelente sábado. Começar com tudo. Preparei com muito carinho essa live para vocês. Wilcilane, Mônica, bom dia. Ó, minha tia Celuta presente. Que bom. E a gente já vai começar. Como é que tá? Como é que começou o seu sábado? Bom dia, Thaís, primo. Vamos começar nossa live, onde eu vou falar um pouquinho, né? Eu comigo mesmo. A questão de estar 100% presente. Você tem vivido a sua vida 100%? Como é que tá? Só depende de quem? Só depende da gente. Bom dia, Poliane. Bom dia, Flauber. Que honra ter vocês aqui comigo agora, nessa live de hoje. Minha tia Celuta. Que honra. E a gente vai começar com tudo. Tem muita coisa, tem muito conteúdo para ser falado. Esperar só mais um minutinho e a gente começa. Compartilha, gente, essa live com outras pessoas. Vai lá no aviãozinho, compartilha com quem precisa ouvir. Para quem precisa começar a entender que só depende da gente, a nossa jornada, a fazer a diferença na nossa vida. Compartilha com outras pessoas. Raul, bom dia. Poliane, bom dia, bom dia. E a gente já vai começar a nossa live de hoje. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigada pela confiança. 100% presente. Eu comigo mesma. Bora! Só um pouquinho. A gente já vai começar. Deixa eu começar a colocar aqui. O que é então estar 100% presente? Como é que tá hoje você olhando aí para a sua vida? Como é que tá? Você tem deixado a sua vida te levar ou você tem conduzido a sua vida? Por quê? Porque se eu estou hoje, se eu tenho o que eu tenho, se eu faço o que eu faço, muitas vezes ou a vida tá me levando ou eu simplesmente estou conduzindo a minha vida. E quem tem sido esse piloto aí, desse avião? Como é que tá os comandos que você tem dado para a sua vida hoje? E aí eu quero começar hoje dizendo que eu, Karine, eu não nasci assim. Com todo esse conhecimento, com essa disposição, chegar onde eu cheguei. Eu não nasci muitas vezes sabendo, né, o que era meu dom, o que eu realmente queria. Essa questão, muitas vezes, até a minha dificuldade da minha vida profissional.
Muita gente aí que tá aqui sabe da minha história, da minha dificuldade. Tem 20 anos que eu me formei, né, enquanto psicóloga, mas ter um diploma para mim era muito dolorido, era muito difícil. E eu não entendia. Então eu passei, até eu descobrir, me encontrar enquanto psicóloga clínica, analista corporal, foi um processo, foi uma jornada de quê? De autoconhecimento. E se eu não tivesse essa disposição para começar a olhar para dentro de mim, para começar a entender os meus porquês, provavelmente eu não estaria aqui hoje com vocês, eu não estaria fazendo as minhas lives, eu não teria, né, os meus pacientes. Por quê? Porque carregar um diploma, falar que eu sou uma psicóloga clínica, para mim era muito dolorido. Por quê? Porque eu cresci, né, ouvindo a minha mãe, que minha mãe ela desistiu no último ano de direito, e eu cresci ouvindo a minha mãe falar que ela queria, né, terminar o direito, que era importante para ela um diploma. E ela não teve. E a filha dela tinha. Inconscientemente, eu não me permitia. Então era mais fácil eu falar que eu era analista de recursos humanos do que uma psicóloga. Era mais fácil eu tomar conta de um quiosque de chopp, que eu já tomei, né? Meu irmão tinha um quiosque e eu fui tomar conta para ele, do que propriamente dito, com um diploma, continuar na psicologia. Era mais fácil para mim ser uma consultora, diretora Mary Kay, do que ser psicóloga. E aí é onde eu não entendia. Eu procurava, mas eu não estava feliz comigo mesma. E aí foi nessas imersões, nessa busca de autoconhecimento que eu comecei a entender as dinâmicas da minha vida. Então eu quero te convidar a você começar a olhar para dentro de você e começar a entender o que está te prendendo. Porque se você não chegou, se você não está feliz com quem você é, ou você ainda não tem o que você quer, aquilo que você merece, e você não faz aquilo que você gosta, tem uma criança aí dentro com uma dor, tem uma criança aí dentro com alguma ferida. E aí é onde eu tenho que começar a olhar para mim, olhar para dentro e começar a entender a dinâmica da minha vida. E isso acontece muitas vezes, essas dores, essa criança interior, isso acontece lá na sua infância. Quando você está no útero da sua mãe, até os seus 5, 6 anos. Você sabia disso? É exatamente assim que acontece. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu enquanto você estava no útero da sua mãe, até os seus 5, 6 anos, é exatamente o que te prende, é o que te amarra a não ser, a não fazer as coisas que precisam ser feitas. Por mais que você tenha consciência, por mais que você tenha clareza de quem você é, de quem você quer ser. E é essa criança que muitas vezes te impossibilita de crescer, de ir além. Por quê? Porque muitas vezes, inconscientemente, o meu passado foi muito doloroso, foi muito difícil. E aí eu estou preso. Eu estou preso lá no meu pai, eu estou preso lá na minha mãe, em tudo aquilo que eu vivi lá no passado. E aí é o que me está impossibilitando de alçar novos voos, de crescer. Então eu não nasci, né, com esse dom, eu não sabia qual que era o meu propósito até pouco tempo atrás. Mas eu comecei, eu me entreguei e os resultados começaram a vir. Então, eu sempre falo, para quem já me conhece, eu sempre falo, para toda plantação existe uma colheita. E o que você está plantando, né, no seu momento presente? Vocês já pararam para pensar na palavra presente? Que até é o que eu coloquei aí agora. É um presente que Deus te dá todos os dias. Então você tem a possibilidade de recomeçar.
É um presente que você está ganhando todos os dias quando você acorda. E o quanto você tem vivido verdadeiramente o seu presente. Ou você está preso no seu passado, ou você sofre, né? Quando a gente fica preso lá no passado, a probabilidade de uma depressão é enorme. Ou foi muito bom o meu passado que me impede de viver o meu presente, ou então foi muito ruim e eu passo a ser a vítima, né, da minha história. E aí, provavelmente, vem sim uma depressão. Por quê? Porque o meu passado está me impedindo de viver o meu presente. E aí, o meu presente, simplesmente, eu estou sobrevivendo. Eu estou o quê? Tolerando o meu presente. Quanto mais dirá o meu futuro. Se a minha plantação hoje não está boa, como é que vai estar a minha colheita? E aí, muitas vezes, você não entende essa questão da ansiosidade. Por que eu sou tão ansiosa? O meu passado já foi ruim. O meu presente eu estou sobrevivendo. E o seu inconsciente vai entender o quê? Que o seu futuro vai ser, perdão da palavra, vai ser uma bosta. E aí eu preciso o quê? Tomar remédio, eu preciso me refugiar para não viver o meu presente. E aí as coisas simplesmente vão acontecendo e você não vai entendendo. Mas o que você está fazendo para viver o hoje de maneira diferente? Porque é esses comandos de hoje que vai fazer o seu futuro lá na frente. Independente da idade que você esteja hoje, se você tem 20 ou se você tem 70 anos, você precisa começar. Você precisa começar a plantar. Porque é dessa plantação, você vai adubar, você vai regar e você vai colher. Então, para toda plantação, existe uma colheita lá na frente. E é o comando que você dá hoje que vai fazer a diferença lá na frente. É o que você sonhar hoje que vai fazer a diferença lá no seu futuro. Então, não importa aonde você está hoje, importa aonde você quer chegar. E aí, eu tenho que começar a olhar a minha plantação e não a plantação do vizinho. Ah, mas para fulano dá certo, para ciclano dá certo, para beltrano dá certo. E eu? Eu tenho que comparar comigo. Eu tenho que saber eu, Karine, o que eu quero. Se eu for me comparar hoje com outras pessoas que fazem o que eu faço, provavelmente eu jamais faria uma live. Eu jamais me permitiria, né, colocar o meu conhecimento para outras pessoas. Por quê? Primeiro, que existia uma criança lá na dor, com uma ferida enorme. Então, ao ponto de eu ter que falar, gente, não saía. Para mim dar um treinamento, quem sabe aí, quem me conhece, sabe o quanto era sofrido e o quanto era doloroso para mim. E eu comecei a entender a minha dinâmica, a saber que existia aqui uma criança com uma dor e simplesmente estou pagando o preço. E os resultados ainda não estão do jeito que eu quero, mas vão vir. Sabe por quê? Primeiro que eu acredito, eu tenho a minha visão extraordinária de futuro. Visão extraordinária de futuro é o quê? É você saber exatamente aonde você quer chegar. E aí eu te convido a começar a olhar. Aonde você quer chegar? Enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto amiga, esposa. Aonde é que você quer chegar? Porque se você não dá um comando certo para o seu cérebro, ele vai aceitar qualquer coisa. E aí você faz e não entende por que as coisas não começam com você. E aí é onde eu nunca estou vivendo 100% presente. Eu simplesmente estou sobrevivendo. Estou deixando a minha vida ser levada. E principalmente agora, na situação onde a gente está se encontrando, de muita vulnerabilidade. E aí, muitas vezes, eu nem me permito chorar, ter medo,
responsabilizar. Por quê? Porque eu tenho que ser uma fortaleza. Eu tenho que ser esse poço aí de que sabe tudo. Eu dou conta das coisas. E aí eu queria te dizer que é o segundo ponto, né, da live que eu coloquei aqui. Ninguém nasce pronto. Ninguém. E aí todo mundo nasce com uma predisposição para alguma coisa. E você? Você nasceu para quê? Você gosta do que você faz? Você tá feliz? Como é que tá hoje aí a sua vida? Fala pra mim. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas, gente. Curte, tira selfie. Vamos compartilhar com outras pessoas aí. Então, eu tô falando sobre 100% presente. É você estar realmente com você. Então, se hoje eu estou aqui nessa live, eu tenho que estar 100% presente. Eu não tenho que estar preocupada, tenho que fazer almoço, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Se eu me dispus a participar dessa live, eu vou estar 100% presente. E aí eu te pergunto, como é que tá hoje você vivenciar os seus papéis? Papéis que eu digo é os papéis da vida, para quem é mulher, para quem é homem, o papel de mãe, o papel de filha, o papel de amiga, de esposa. Você tem verdadeiramente cumprido e honrado esses papéis? Porque o que eu tenho visto hoje, todos os atendimentos, a maioria dos atendimentos que eu tenho feito, é que nem eu também, por muito tempo, eu me vesti em um único papel e queria desenvolver esse papel em todas as áreas da minha vida. E não dá. Então, quando eu tô dentro de casa, eu vou ser a mulher do meu marido, eu vou ser a mãe dos meus filhos. Quando eu tô na rua, quando eu tô atendendo, eu vou ser a profissional. Eu vou me entregar ali para aquela pessoa que tá na minha frente. E aí aqui a Célia, pois, tentando. Tentando é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta, a gente está dando comando para o nosso cérebro que a gente não pode conseguir. Que a gente tem a necessidade de ficar tentando. E eu nunca consigo conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu só estou tentando. Então eu tenho que tirar essa palavra do meu vocabulário. Eu tenho que agir. Eu vou fazer. Eu vou. E muitas vezes a gente fala assim, tô correndo atrás. Gente, não corre atrás. Você vai fazer, porque correr atrás é a mesma coisa de tentar. Você tá atrás e você vai fazer. E muitas vezes também a gente fala assim, vou ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro, porque do mesmo jeito que você ganha dinheiro, você perde. Você precisa fazer dinheiro. Então, eu vou sair para fazer. Porque fazer, o dinheiro que vem é meu, porque foi eu que fiz, foi eu que construí. Então, eu vou fazer dinheiro. Eu vou conseguir as coisas. Eu não vou tentar, eu vou fazer. E aí, onde entra também a questão assim, pessoas precisam de pessoas. Ninguém é autossuficiente. A gente precisa, sim, de outras pessoas para construir, para a gente chegar aonde a gente quer. Não dá para fazer as coisas sozinhas. E aí é onde entra, muitas vezes, que muita gente não conhece, a questão dos caracteres, né, do formato do seu corpo. Rígido, depois quem quiser eu tenho o meu e-book, só me pedir lá no direct que eu mando para vocês o e-book explicando direitinho como é que funciona isso no formato do corpo. Lembra que eu falei que tudo que a gente viu, ouviu e sentiu lá no passado é o que a gente vem nos impedindo aqui? Então, muitas vezes, essa autossuficiência está ligado
ainda mais as questões, os caracteres da rígida. Então, quem é rígido aí tem essa dificuldade de pedir ajuda, de falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, de demonstrar as suas fraquezas, de demonstrar os seus sentimentos. Então, eu não posso. E muitas vezes esse não poder é pelo medo de falhar, é pelo medo do que o outro vai pensar. E aí eu deixo simplesmente de fazer as coisas. Eu deixo simplesmente a minha vida, né, ficar acomodada. Já tá bom, aqui eu conheço. Mas se eu der um passinho a mais, eu tô indo explorar algo inexplorado, algo que eu não conheço. E se der errado? Então, é você, principalmente essas rígidas, é você começar a entender como é que você funciona. Para que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Se tá bom para você, se é isso que você quer, por que você não vai fazer? E muitas vezes, sabe o que acontece? Não é nem pelo julgamento dos outros, mas é porque lá na minha infância, rígido é mais ou menos na fase dos 5 aos 6 anos de idade. Eu preciso ser melhor do que a minha mãe para conquistar o coração do meu pai. Ou eu preciso ser melhor que meu pai para conquistar o coração da minha mãe. E aí eu vou me cobrando a excelência. Só que a excelência, ninguém é perfeito. E essa excelência nunca vem. E você fica o quê? Sempre esperando. Muitas vezes aí vem a questão do psicopata. Psicopata não tem nada a ver, tá? Esses nomes que eu tô falando aqui não tem nada a ver com a patologia da psicologia, tá? Tem a ver mesmo só com as nomenclaturas aí do formato do seu corpo. Então, o psicopata, muitas vezes, é aquela pessoa que fica esperando a aprovação, o reconhecimento de outras pessoas. Só que esse reconhecimento, muitas vezes, não vem. Então, eu vou fazer, mas eu vou esperar um muito obrigado. Eu vou esperar um parabéns. E esse reconhecimento não vem. E aí, você não entende por que você se frustra, por que você faz, e as coisas não acontecem. É como se essa criança que existe aqui dentro de você estivesse esperando um reconhecimento, mas não é da pessoa que você está fazendo. É o reconhecimento do pai e da mãe, que lá na infância não teve. Então eu tenho percebido muito isso, que muitas vezes as pessoas deixam, as pessoas que eu falo é o quê? Os pacientes que eu tenho atendido, que tem essa dificuldade de demonstrar os seus sentimentos, ou que faz esperando algo em troca. Pessoas orais, assim como eu também, que pegaram essa oralidade que existe, que está assim, pedindo pelo amor de Deus para existir, simplesmente trancafiaram, colocaram dentro de um caixão e jogou terra. Por quê? Porque muitas vezes o que ela viu, ouviu e sentiu. Então eu não posso me permitir demonstrar os meus sentimentos. Eu não posso me permitir falar o que eu estou sentindo. Eu não posso expressar os meus sentimentos. E aí, o que acontece? Muitas vezes, não sabe por que a pessoa engorda, não sabe por que usa droga, bebida, não sabe muitas vezes por que tem essa compulsividade de comprar, ou até mesmo de estudar. Mas tá lá na fase, lá na infância, lá oralidade é lá entre 1 ano, 2 anos e meio. Então, aconteceram coisas que hoje te desencadeiam a ter esse comportamento. Então, tem gente que fala assim, não, Karine, não, sentimento pra mim, não gosto nem que me toque. Mas quando a gente vai trabalhar esses comportamentos, quando eu vou fazer essa análise, a pessoa começa a entender exatamente como é que tá funcionando a mente. Ela tá gritando, o corpo dela tá gritando por um toque físico, por um abraço, por um cuidar, né? E ela não se permite. Ela simplesmente se fechou e é assim e pronto. Mas aconteceram coisas lá na infância
que fizeram com que ela agisse dessa maneira. Porque o oral muitas vezes fala, expõe, gosta de estar em contato com outras pessoas. E aí é onde você não entende. Por exemplo, o esquizoide. Esquizoide é lá no útero. Ele não estabelece conexão com outras pessoas. É ele no mundo dele. Então não adianta você esperar, se você se relaciona com uma pessoa esquizoide, se sua mãe é esquizoide ou se seu filho é esquizoide e você é um oral, não adianta nada você esperar dessa pessoa sentimento, abraço, olho no olho, que ele adivinhe as coisas. Por quê? Porque ele vive no mundo da imaginação dele. São pessoas extremamente criativas, mas não têm sentimento. São muito calculistas, são muito precisas. E aí é onde você precisa entender, né, um pouquinho de você, dos seus caracteres aí, como é que funciona o seu corpo, a sua mente, para você poder entender a outra pessoa. Então, por que muitas vezes eu não dou certo com a minha mãe, eu não dou certo, muitas vezes relacionamentos se acabam? Por quê? Porque eu não entendo que por trás das atitudes daquela pessoa tem toda uma história para trás, tem toda uma dor para trás. E muitas vezes essas atitudes vêm de encontro com a sua dor, com a sua ferida. E aí vai lá e toca, é como se colocasse um metiolate naquela ferida. E aí você não sabe por que você muitas vezes estoura, ou você chora, ou você fica alegre, aonde você não queria ter esses sentimentos. Mas principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu começo a ter essa clareza, se eu começo a ter esse entendimento, eu consigo sim mudar os meus relacionamentos, a minha maneira de ver as coisas para mim. E aí eu começo a entender. E eu não julgo a pessoa. Eu posso julgar a atitude, mas a pessoa não. Por quê? Porque por detrás daquele comportamento, daquela situação, tem uma história. Tem todo um porquê, tem toda uma dor, tem toda uma ferida. E que naquele momento veio de encontro à sua. E aí é mais fácil a gente entender o que vem acontecendo com a gente. E aí também entra, muitas vezes, que eu gosto muito de falar, é quando a gente sabe as 5 linguagens do amor. Você já leu? Tem um livro, As 5 Linguagens do Amor. Então eu indico para todo mundo. Por quê? Quando você entende, né, as características, os caracteres, os seus e da outra pessoa, e você entende a linguagem de amor dela, ninguém te segura. Por quê? Porque você vai estar falando exatamente aquilo que o outro precisa. Você vai fazer de acordo com o que o outro precisa. E aí, quantas vezes aí, quem já ouviu falar, né? Faça aos outros que gostaria que fizessem por você. Não é assim que a gente aprende? Fazer aos outros que gostaria que fizesse por você? Agora imagina, eu, Karine, fazendo, porque eu gosto, toque físico. A minha linguagem de amor é toque físico. Então tem palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e servir. Palavras de afirmação é o quê? É você falar, nossa, vem cá, me ajuda, você é tão bom nisso. Nossa, só você mesmo para fazer isso. Né? Ah, se não fosse você, eu nem sei, eu nem terminaria isso aqui agora. Então, para quem tem essa necessidade, é isso que eu tenho que falar, é isso que tem que sair da minha boca. Já é diferente para quem tem a linguagem de amor, é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o quê? É você tirar 5 minutos, tirar 10 minutos para estar com aquela pessoa. É você começar e você ter esse tempo, se dedicar, estar 100% presente com essa pessoa que tem essa linguagem.
Não é você estar ali mexendo no celular, assistindo alguma coisa, fazendo outra coisa. Principalmente para filho. Filho, quando a linguagem é tempo de qualidade, você vai ter que sentar sim com seu filho para poder brincar, para poder estar. E aí você tem que vestir o seu papel mesmo de mãe, de pai. E para quem é toque físico, quem tem essa linguagem de amor, o que você precisa fazer? Tocar, abraçar, beijar, sentir. Não adianta você vir com palavras de afirmação, você tá 24 horas assim com a pessoa do lado, se você não toca essa pessoa. Presente. Pessoas que têm a linguagem de amor como presente, é você sair na rua, pegar uma florzinha e dar para aquela pessoa. Ela fala assim, nossa, obrigada, né? Uma florzinha. Vai dar um presente, uma florzinha para quem é palavra de afirmação. Você vai entregar e ela vai falar assim, nossa, uma flor? Nem para comprar uma balinha? E o servir. Servir é aquela pessoa que gosta de, por exemplo, chega em casa, tá arrumadinha a casa, faz uma comida diferente, faz um agradozinho, coloca uma coisa diferente. Entende? Que cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente. E se eu não entendo essa linguagem de amor dessa pessoa que está do meu lado, como é que vai ficar o tanque de amor dela? Como é que está o seu tanque de amor? Se eu vou fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Então eu sou toque físico. Por exemplo, meu marido eu acredito que é servir. E se eu for só toque físico, querendo, quando é que o tanque de amor dele vai estar cheio? Nunca. Porque o toque físico é importante pra mim. Beijo, abraço é importante pra mim, mas não é importante pra ele. Então não existe essa de faça aos outros que gostaria que fizesse por mim. Gente, não vai. Pra quem é pai, pra quem é mãe, jamais cria os filhos igual. Por quê? Porque cada um tem uma história diferente. Cada um tem um caráter diferente. Seu filho pode ser um esquizoide, o outro pode ser um oral, o outro um psicopata. Aqui em casa mesmo, um tem muito de esquizoide, a minha filha é bem oral e o outro tem muito de psicopata, tá? E aí é onde, se eu for tratar os três iguais, provavelmente só o tanque de amor da minha filha vai estar cheio. Por quê? Porque ela tem o mesmo comportamento, ela tem mais ou menos as mesmas características que a minha. E aí, os outros dois, o tanque tá vazio. Aí fala a linguagem do presente. A outra fala a linguagem do toque físico. O outro já é palavras de afirmação. E se eu for tratar os três igual? Como é que é? Imagina. Então, começa a olhar para você. Compra o livro, tá, gente? As 5 linguagens do amor. Para você começar a entender essas linguagens aí. E aí, dos caracteres, quem quiser, eu tenho meu e-book. Depois me dá um oi lá no direct, tá bom? Pra gente poder... Eu estar passando para vocês o meu e-book. Para vocês começarem a entender aí como é que funciona isso. E aí fica mais fácil quando eu começo a entender de mim e eu começo a ver no outro, eu vou conseguir trilhar com mais facilidade a minha jornada. Eu vou conseguir estar mais 100% presente. Então eu preciso entender. Depois você repete as linguagens, por favor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e servir. Tá tudo isso no livro As 5 Linguagens do Amor. Então é onde eu preciso começar a entender qual que é a minha linguagem, o que eu preciso. Porque aí eu vou conseguir me comunicar de maneira mais assertiva com as outras pessoas. E você vai ter essa clareza, essa facilidade para estar lidando com o outro. Então, por mais que eu não dou certo, vamos supor, com o meu marido, vamos pegar a mãe. Por mais que, eu tenha aí, eu
bato de frente com a minha mãe, por que isso está acontecendo? E aí é onde eu tenho que entender muitas vezes, nossa, cara, minha mãe é difícil, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, aquilo outro. Mas eu tenho que começar a olhar que por trás da minha mãe existe toda uma história. Existe tudo aquilo que a minha mãe aprendeu. Existe tudo aquilo que a minha mãe viveu. E que ela fez, porque muitas vezes a gente só repete padrões. Muitas vezes a gente ou a gente vai repetir tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu lá na infância, né? Ou então a gente vai repelir. Eu vou fazer totalmente o oposto. E aí é você começar a olhar essa dinâmica familiar e você entender, você está repetindo ou você está repelindo seus comportamentos? O que você está fazendo aí agora? E aí eu não posso julgar a outra pessoa. Por quê? Porque se ele está agindo daquela maneira, se ele está fazendo, se ela está fazendo, da maneira como está fazendo, tem uma dor, tem uma história. E se ela está fazendo com você, é porque você está tolerando. Porque eu só recebo aquilo que eu tolero. E o que você está tolerando ultimamente? Fala pra mim. O que você tem tolerado? Aí eu te pergunto, você é obrigado? São decisões, são escolhas que eu tenho que tomar. Aí tem muita gente que fala, nossa, até ontem, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Principalmente para quem é masoquista. Tá? Lá no formato do Corpo Explica, quem é masoquista tem uma dificuldade absurda de dizer, tem dificuldade de dizer não. Por quê? Eu tenho que dar conta do recado. Eu tenho que dar conta de tudo. Pode vir, pode trazer que eu dou conta. Eu sou forte, eu sou autossuficiente, eu dou conta. Mas eu preciso priorizar o que é importante para mim e começar a ser seletivo nas coisas que os outros estão trazendo. Qual que é o problema que eu quero para mim? E aí muitas vezes é onde a gente começa a inverter alguns papéis. É filho passando a ser mãe da sua mãe ou do seu pai. É irmão passando a ser mãe ou pai, né, do seu irmão, da sua irmã. Aí inverte os papéis dentro de casa. É a esposa querendo ser o homem da casa, o homem querendo, né, desenvolver o papel. E aí eu tenho que começar a analisar o que é importante para mim. O que eu quero? O que eu ganho com isso? E aí não é trazer tudo para você, é você colocar cada um no seu papel e começar a selecionar. E começar a selecionar o que você vai resolver, qual o problema que eu quero para mim. Nossa, eu vou ser egoísta? Vai ser egoísta. Por quê? Porque senão você tá aguentando tudo e não tá olhando para você. Tá deixando de viver o seu propósito, tá deixando de viver a sua vida. E a vida passa muito rápido. E aí são escolhas que a gente tem que fazer. Você sabia que a gente tem o livre-arbítrio? Em qual de caráter é visível a linguagem servir? O masoquista. O masoquista é o que mais serve. Eu preciso estar ajudando. Eu preciso estar fazendo pelo outro. Então, masoquista é aquele que, principalmente, não dá conta de colocar os seus sentimentos para fora. Então, todo mundo vem no masoquista para vomitar ali para ele seus problemas. E ele só vai absorvendo. É o que mais tem dificuldade de dizer não. O masoquista é o que mais tem dificuldade de dizer não.
E aí é onde, né, quando você começa a entender essa dinâmica dentro de você, o sim, né, para você não é o sim para o outro, mas é o sim, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer o que me convém, eu começo a cuidar de mim, eu começo a olhar para mim e as coisas começam a fluir. E aí eu não tenho que ficar com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. Entende uma coisa, tá? Põe amor nas minhas palavras. Você precisa começar a selecionar os problemas que você vai resolver. Dizer não é você dizer não para excelentes oportunidades. Mas eu tô dizendo não aqui agora porque eu sei o meu foco, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer. Se você não tem isso bem definido, você provavelmente vai ter muita dificuldade em dizer não. Então, você tem que primeiro ter essa visão positiva de futuro. Aonde você quer chegar. Quem você quer ser. Por mais que você tenha aí 70 anos, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Enquanto você serve, que tem um pouco de cada. Quando você sente que tem um pouco de cada. Tem. São os 5 caracteres, a gente tem um pouquinho de cada. Só que aí a gente tem que começar a olhar o quanto isso tá na dor ou você realmente está fazendo, está sentindo. Porque se você estiver na dor, provavelmente as suas atitudes te levam a sobrecarregar um outro caractere que provavelmente não é o seu pico mais alto. E aí você sobrecarrega e tem uma energia muito grande. Aí você não entende por que você muitas vezes nem fez nada e tá cansado e tá exausto. Porque tem um gasto de energia muito grande em ser quem você não é. E pensa, um oral que fala, tem a necessidade de falar e por muito tempo se omitiu. Não demonstra seus sentimentos. Por alguma coisa. Provavelmente criança, quando o pai fala assim, engole o choro. Por que você tá chorando? Você não tem motivo para chorar? Fala isso para um oral, uma criança oral. Engole o choro. Imagina. Você ter que engolir o seu choro. Você engole a sua vida. E aí você não sabe por que você, né? Às vezes quer demonstrar e não dá conta. Quer sentir e não dá conta. Mas foi uma palavra que seu pai falou. Sua mãe falou lá na infância. E te causou uma dor tão grande. E você só vem guardando, sufocando. E aí só os outros é importante. Só os outros é importante. Por quê? Porque eu não tenho nem motivo para chorar. E se a criança tá chorando por conta de uma balinha, gente, é a necessidade dela. Deixa ela chorar. Principalmente oral. Foi, voltou. Deixa eu ver aqui. E quando você sente que tem um pouco de cada, já falei, né? Conflito com um masoquista e muitas vezes não consigo equilibrar. Aí é onde a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio aí, Poliane. Por mais que eu seja masoquista, mas eu tenho um pouquinho da minha rígida. Então eu tenho que diminuir esse masoquismo meu e aumentar essa rígida minha. Eu tenho que começar até a ser egoísta. E aí é onde, muitas vezes, falta essa questão de foco. Você saber o que você quer. Porque a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você não começa a aceitar tudo. Você não vai tolerar as coisas que os outros vêm fazendo com você. E você começa a dar sentido para a sua vida. Você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para sua mãe, você vai olhar para os seus pais e vai entender que cada um é problema deles. E aí é eu comigo. Eu vou estar 100% presente comigo. É eu. E eu estando bem comigo, eu vou começar a poder ajudar as outras pessoas. Mas quando eu não tô bem, quando eu não tô 100% presente comigo, o que acontece? Eu só vou aceitando dos outros. Gente, quando você tem um problema, você tem que procurar a pessoa que já passou por isso e resolveu.
ou então um profissional. Não vai procurar, não vai desabafar, não vai chorar, não vai procurar apoio de pessoas que não chegaram aonde você quer chegar. Porque muitas vezes a gente vai na amiga, a gente vai até na mãe, muitas vezes. Talvez a mãe tá pior do que você e você tá lá chorando suas pitangas. Então eu preciso começar a selecionar. Se eu tô com um problema, quem que é essa pessoa que eu vou falar e vai me ajudar? Paga o preço dentro das suas possibilidades, procura um profissional para te ajudar, investe em você, procura um mentor para fazer que você saia daqui e te faça pular para cá e não andar 3 casas a mais, porque é muito mais fácil a gente falar com uma amiga que ela vai realmente falar aquilo que a gente precisa ouvir, mas muitas vezes o que precisa ouvir não é o que vai fazer a gente dar o próximo passo. Então, quando você for procurar ajuda, quando você for procurar alguma coisa, procura alguém que já conquistou, ou que já passou, mas que teve sucesso no que você está passando. Começa a selecionar para quem que você vai chorar suas pitangas. Que é isso que vai fazer a diferença e você alcançar um patamar a mais, a dar um passinho a mais na sua vida. E esse passinho, muitas vezes, é muito dolorido. Por quê? Porque eu tô amarrado lá atrás. E muitas vezes a gente não tem nem consciência. Então, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que chegou até mim por causa da comunicação. Porque que ele trabalha com vendas e ele, muitas vezes, não conseguia expressar na frente do cliente, ele não dava conta de vender. Ele gaguejava, né, suava frio. E aí, trabalhando, fazendo a análise dele, a gente foi lá na dor. Ele tinha uma dor muito grande com a mãe. Só que, conscientemente, a mãe é a vida dele. É o amor da vida dele. Só que estava preso. Porque lá na infância, a vontade que ele tinha era de mandar a mãe, desculpar, lá pra puta que pariu. E aí ele não podia, era só uma criança. E aí ele simplesmente sufocou todo qualquer tipo de comunicação, todo qualquer tipo de qualquer sentimento. E isso estava impedindo ele, né, de trabalhar, de vencer, de abrir a boca, sendo que ele é um oral. Então, tem uma criança aqui dentro que tá com uma dor, que tá ferida, que tá magoada e que te impede de crescer, de alçar novos voos. E aí, se você começa a ter essa consciência, fica mais fácil de dar o próximo passo. Então, quando você for procurar, procure pessoas que já passaram por isso, ou um profissional. E quando for um profissional, gente, não é o melhor. Claro que tem que ser o melhor, mas é dentro das suas possibilidades, de acordo com aquilo que você dá conta de pagar. Deixa a live salva, vou deixar assim. Gente, já tá quase acabando, tô terminando aqui. Mas assim, são escolhas, decisões. Eu tenho que olhar pra mim. Eu não tenho que olhar por 2 anos. Será que foi por conta de querer ouvir algo e não ouvia? Ou provavelmente, Rosimeire, essa dor de ouvido era para não ouvir as coisas que você ouvia. É uma maneira, muitas vezes, que a sua criança encontrou de se fechar no seu mundo para não ouvir muitas coisas que você ouvia naquele momento. Então, doença tem todo um significado aí também. Então, doença, morte, pobreza são escolhas inconscientes, mas são escolhas. E aí é o que você está escolhendo para você. Você tem que colocar, vamos supor, pai e mãe lá atrás, o meu marido ou a minha esposa, é para ele que eu tenho que olhar. É daqui, da onde eu estou, para frente. Se minha mãe tá passando dificuldade, se meu irmão tá passando dificuldade, se minha tia tá passando dificuldade, eles escolheram, eles que resolvam. É difícil? É muito difícil. Mas muitas vezes é o que precisa ser feito.
Deixa eu só arrumar aqui agora. E aí, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Faça o que quiser. Pense o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Escolhas, decisões. A gente tem o livre-arbítrio. Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Faça o que quiser, pense o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Você tá aonde você merece estar. Deixa eu tentar voltar aqui. E aí é aonde eu pressar dentro de mim, a trazer autorresponsabilidade para mim. Gente, porque assim, por exemplo, eu tô gordinha, tô com a barriga. Cada um tem a barriga que merece, porque não é justo para uma pessoa que come só coisa saudável, bebe água, faz atividade física, cuida do corpo. Você acha que é justo com essa pessoa ter uma barriga saliente? Eu não faço nada enquanto esposa dentro de casa. Eu não olho pro meu marido. Eu só fico preocupada, né, com a minha mãe, com o meu pai que tá ali, com meus amigos, com o vizinho, com o meu trabalho. Aí o meu marido vem, vamos supor, e me trai. Ah, mas aí eu sou vítima. Nossa, eu não fiz nada. Eu trabalho para todo mundo. Tá, mas o quanto você tem honrado o seu papel de esposa? Ah, não sei por que meu filho começou a mexer com droga. Quanto você olhou, quanto você falou a mesma linguagem que ele. O quanto você se doou para ele, mas dentro do que ele merece, dentro do que ele precisa. E aí é onde você começa a entender a sua dinâmica, as suas necessidades e começa a fazer pelo outro. Mas eu preciso começar a olhar. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Ainda tem mais 8 minutinhos aí. Eu preciso começar a olhar para dentro de mim, a cuidar dessa criança ferida que tem aqui dentro. Eu preciso começar a entender a minha dinâmica e saber aonde eu quero chegar. E aí, se você tem isso bem determinado, bem definido, as coisas vão acontecer ao seu redor, mas você não vai perder o foco, você não vai perder a sua clareza. E aí vai ficar mais fácil para dizer não, para dizer não, para dizer não. Para falar, ó, sinto muito, eu não posso fazer nada. E aí você vai colocando cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Então não queira, né, essa troca de papéis. Você nasceu para ser exatamente quem você é. Você nasceu para estar exatamente aonde você está. Mas aí eu preciso começar a olhar para dentro de mim e começar a entender por quê? Porque eu mereço muito mais. E aí, se eu começo a olhar para dentro de mim, as coisas começam a fazer sentido. Então, não queira ser autossuficiente. Vulnerabilidade não é errado. E é através dos meus erros que eu começo a olhar para eles e eu começo a crescer. Mas se eu não erro, como é que eu vou crescer? Se eu não falho, como é que eu vou saber como chegar onde eu quero? Então, é através dos erros. Então, para todo pico, eu preciso passar pelo vale. Eu tenho que passar, eu tenho que errar. Eu tenho que demonstrar, não tô dando conta. Abrir a boca, pedir ajuda. Tá difícil para mim. Eu gosto disso. Eu preciso disso. Não dá mais. Eu preciso abrir. Porque muitas vezes a gente gera, né, um pensamento da outra pessoa e a outra pessoa nem tá sabendo o que tá passando aqui. E é tão mais fácil abrir a boca.
falar, expor, sentir. E o que o outro vai pensar é problema dele. A opinião do outro é só a opinião do outro. Mas nesse momento presente eu tô precisando. Então eu vou cuidar de mim. E se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que expor, eu vou expor. Sim, assim. E se a pessoa que ouvir te ama, ela vai entender. Ela pode até não compreender no momento. Mas se existe amor, ela vai caminhar junto com você. Se não, tchau. Vai doer? Vai, mas tchau. Eu falei, já fiz, agi, não entendeu? Tchau. Por quê? Porque eu vou caminhar, eu vou nessa jornada. Então eu tenho que começar a fazer as coisas por mim e não pelos outros. E aí sim, você vai ter essa facilidade de estar 100% presente. Já tá acabando aqui, gente, nossa live. E aí eu queria, assim, depois, então, quem quiser, me chama no direct, tá? Tô com uns planos aí também para fazer algumas aulas para vocês que querem realmente, né, se conhecer, entender um pouquinho de você, pra gente poder caminhar, tá? Então, assim, eu não sei como eu tiro, eu queria que vocês tirassem uma foto minha. Printa aí, gente, a tela. Só que eu não sei como que eu volto aqui agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Não tá indo aqui, peraí. O que vocês acharam? Comenta aí comigo o que vocês acharam dessa live. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Gostaram? Muito top, sorria. Obrigada. Gente, precisa começar. Então, olha para essa plantação. E aí, como você ainda plantou muita coisa errada, vai vir muita coisa errada ainda. Mas para toda plantação tem uma colheita. Então, começa essa colheita, essa plantação, para você colher lá na frente. E não é assim, da noite pro dia, tá? Leva um tempo. E aí é onde você precisa começar. Muito bom, tudo que eu precisava ouvir, cada dia melhor. Obrigada, gente. Adorei, amei. Coloquei meu esposo pra ouvir também, que chique. Parabéns, Mirlene. E aí quando você começa a entender a linguagem, então, gente, passa uma borracha aí, tá? Na questão. Faça aos outros que gostaria que fizesse por você. Não existe isso, tá? Tá acabando aqui a nossa live. E é onde você tem que fazer pelo outro exatamente o que o outro merece. Mas o que o outro merece dentro das suas possibilidades. Por quê? Porque se eu sei que é importante pro outro, por que eu não vou fazer? Por mais dolorido que seja, pra mim. Mas se é com ele que eu quero estar, se é meu filho, se é minha mãe, se é outras pessoas, por que eu não vou fazer? Então, ó, Dia das Mães, começa a olhar para sua mãe como aquela mulher que, se ela faz o que ela faz, tem toda uma história. Então, faça diferente o seu Dia das Mães amanhã com a sua mãe enquanto ela tá viva. Sinta, mostre esse sentimento. Se tiver vontade de falar que ama, fala. Aproveita, porque ela tá viva. Então deixa, porque se ela agiu, se ela erra com você, foi porque tem toda uma dor. Tem toda uma história para trás. Então começa a escrever a sua história diferente. Que é isso que vai fazer com que você seja uma boa mãe, seja um bom pai. E aí é você começar a entender a outra pessoa. Tá acabando, eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje. A gente vai... Semana que vem eu vou fazer outra live. Muito obrigado. Compartilha com outras, tá? O canal do Telegram, Vivendo Ricamente também. Eu coloco conteúdos lá todos os dias. Segue, chama Vivendo Ricamente lá no Telegram. Quem quiser meu e-book, para entender um pouquinho mais, me chama no direct, que aí eu mando para vocês.